Pronto. Isso. Então, bom dia a todos. Estamos aí na aula da semana 10, uma aula que vai falar sobre concavidade. Esse é o assunto que a gente vai ver hoje, né? Está relacionado com o esboço de gráfico, que a gente ainda vai falar também, né? Daqui a pouquinho, né? Vamos ver, tem algumas perguntas aqui no fórum, eu vou deixar para responder no final para não atrapalhar o andamento, mas daqui a pouquinho o Douglas está fazendo aí uma pergunta, eu vou responder em seguida, Douglas, só um instantinho. Então vejam, a gente vai começar a falar sobre isso, e antes vale a pena também a gente falar o seguinte, sem ser esse final de semana, o próximo final de semana já é a prova, né? Então vocês se preparem aí, a gente vai começar a esquentar os motores para falar sobre isso já na próxima semana, né? Tá bom? Então vamos lá. Qual é a questão da concavidade? O que a gente vai falar aqui? O que foi visto anteriormente, como consequência do teorema do valor médio, é o seguinte, que o sinal da derivada da função, né, dá informações sobre o crescimento e decrescimento. Se a derivada é positiva, a função está crescendo. E se a derivada é negativa, a função está diminuindo. Esse é um ponto super importante aí. E no ponto onde ela é zero, supostamente onde ela muda de crescente para decrescente, são os pontos onde ela tem os possíveis máximos e mínimos, né? Então, olha só, essas duas funções aqui têm derivada primeira positiva. Por quê? Porque a função é crescente nos dois casos, né? Ela cresce, a função está crescendo. A primeira derivada deve ser positiva nos dois casos, né? Agora, tem uma diferença clara entre elas, né? E a diferença está no fato da derivada segunda ser diferente. A derivada primeira dá a inclinação da reta tangente. Então, olha só, aqui eu tenho uma inclinação, aqui é uma inclinação próxima do zero, está aumentando. Então, a inclinação aqui está aumentando, né? Então, a derivada primeira está aumentando. Aqui, olha, o que acontece? A derivada, que é a inclinação da tangente, é grande aqui e começa a diminuir. Então, olha só, a diferença entre esses dois gráficos é o seguinte. Primeiro, as semelhanças. São funções, ambas funções crescentes. Mas a derivada aqui aumenta e a derivada aqui diminui. Então, é essa forma do gráfico, a gente dá um nome para ela, que é a seguinte, é essa daqui, olha. Você tem o gráfico de uma função derivado nesse intervalo. Se a derivada é crescente, como no caso da primeira figura, você diz que ele é côncavo para cima. Tá vendo? E aqui, no caso da segunda figura, que a derivada é decrescente, você diz que ela é côncava para baixo. Então, esse é o nome de concavidade e é uma forma interessante para a gente distinguir, né? Veja que, se você olhar só a derivada primeira, né, é positiva, então essa aqui a função é crescente, aqui a derivada primeira também é positiva, a função é crescente. Mas se você olhar e estudar agora o crescimento da derivada, aqui é pequena e está aumentando, né? Aqui ela é grande e está diminuindo. Então você distingue esses dois casos falando de concavidade, né? Se a f' é crescente, a concavidade é para cima. Se a f' é decrescente, a concavidade é para baixo. E conhecer a concavidade é uma coisa importante aí para a gente, né, saber como é que é o gráfico da função, né? Por exemplo, esses dois gráficos são bem diferentes e a diferença entre eles está na concavidade. Está muito bom. Agora veja, a gente vai aplicar a questão da derivada na própria derivada. Como é que a gente pode saber se a função, se a f' é crescente ou se a f' é decrescente? Se a gente olhar a derivada segunda,
A derivada segunda significa a derivada da derivada. Está aqui, olha, o que é a derivada segunda? A derivada segunda é isso daqui. É a derivada da derivada. Né? Então, isso a gente diz que é a derivada segunda da função. Ora, se a gente olhar isso daqui, o sinal da derivada segunda vai me dizer se a derivada primeira é crescente ou decrescente. Então, olha só que teste legal. Se a gente usa o sinal disso daqui só. Se o sinal for positivo, é porque a função é crescente, a função f' é crescente. E a concavidade é para cima. Uau! Se o sinal disso aqui for negativo, é porque essa função aqui está diminuindo. E aí a função tem a concavidade para baixo. Uau! Então, se eu tiver a derivada segunda, eu posso estudar o sinal dessa derivada para saber do crescimento e o decrescimento da derivada. E aí saber sobre a concavidade. Né? Então, esse daqui é o teste da derivada segunda que a gente diz. Né? Se a derivada, suponha que você tem uma derivada segunda no intervalo aberto. Essa história de supor que o intervalo aberto, né, que o intervalo é aberto, é importante porque nos extremos o negócio de derivada não funciona bem. Né? Ele só funciona nas coisas abertas assim. Então, suponha que tenha duas derivadas lá a função. Então, se a segunda derivada for positiva, a função f' é crescente e a concavidade é para cima. Se a derivada segunda for negativa, a função f' é decrescente e a concavidade é para baixo. Tá bom? Poxa, então essa é uma técnica boa, né? É mais uma informação que a gente tem sobre o gráfico olhando para a derivada. Né? Então, a derivada primeira me diz do crescimento e decrescimento da função. E a derivada segunda me diz o crescimento e decrescimento da derivada primeira, que, por sua vez, fala sobre a concavidade. Então, essa que é a ideia aqui. Né? Vamos ver aqui como é que essas coisas funcionam num exemplozinho bem simples aqui. Ó. Dois exemplos que distinguem bem os casos. A primeira é a função x ao cubo. X ao cubo você deriva, fica 3x2, deriva mais uma vez, fica 6x. Né? Então vamos olhar para a derivada primeira. A derivada primeira é sempre positiva, a menos do ponto x igual a zero. Aqui, ó, x igual a zero, a derivada se anula. A derivada se anula aqui, é um ponto crítico. No entanto, ela não muda de sinal. Está sempre crescendo. Né? Aqui a derivada primeira é positiva. E aqui a derivada primeira também é positiva. Então a função cresce, passa por um momento de indecisão, né, por assim dizer, mas continua crescendo depois. Então esse ponto crítico nem é de máximo, nem é de mínimo. Tá bom? Agora vamos olhar para a derivada segunda dessa função. A derivada segunda é o 6x. Essa sim muda de sinal. Olha só. Aqui nesse intervalo em que o x é negativo, essa derivada aqui é negativa. E se é negativa, a f' está diminuindo e a concavidade é para baixo. Está vendo a concavidade aqui? Essa concavidade é para baixo. Por quê? Porque o sinal da derivada segunda é negativo. Por exemplo, no ponto -1, a derivada segunda é -6. Então, é negativa, a concavidade é para baixo. Aí você passa daqui para cá, ó, né, e olha a mudança na concavidade. Do lado de cá, a derivada segunda é positiva. Por exemplo, no ponto 1 é 6. E aí a concavidade é para cima. Uau! Então a concavidade muda de para baixo aqui para a concavidade para cima aqui. Então nesse ponto, onde a função muda de concavidade, é dito um ponto de inflexão. É dito um ponto de inflexão. Então, isso vai ser sempre um ponto importante aí, né? Na hora de estudar o gráfico da função,
a gente vai querer saber se onde os pontos, onde ela muda de concavidade de uma coisa para outra, né? Esses pontos são ditos pontos de inflexão, né? Tá bom? Então tá aí assim, né? Agora uma situação bem diferente é essa daqui, ó, de x à quarta, né? Aqui está o gráfico de x à quarta, né? Ok. Se a gente calcula a derivada primeira, fica 4x ao cubo. 4x ao cubo. E a derivada primeira, 4x. Vamos escrever essa derivada aqui, só para a gente não ficar muito separado, né? A derivada primeira fica 4, né, vezes x ao cubo. 4 vezes x ao cubo. Essa é a derivada primeira. Como é que é o sinal dessa derivada, né? Aqui, olha, o sinal dela é negativo. Então, a função é decrescente. Tem um ponto crítico aqui, né? Essa função tem um ponto crítico aqui. Aqui, a derivada primeira passa a ser positiva, a função é crescente. A função é crescente. Então, puxa, esse aqui é um ponto crítico. E pelo aquele teste da derivada primeira, né? A derivada é negativa antes, positiva depois. Então, esse ponto aqui é um ponto de mínimo local. Derivada negativa está diminuindo. Derivada positiva está aumentando. Então, esse aqui é um ponto de mínimo local. Aí a derivada dessa função. Agora, deriva ela outra vez. Quando você deriva isso aqui outra vez, fica 3 vezes 4, né? Que é 12, x elevado ao quadrado. X elevado ao quadrado. Então, essa derivada segunda vai falar sobre a concavidade, tá bom? A concavidade, então, vai ficar o seguinte. Você olha o sinal, a derivada agora é positiva aqui, nesse intervalo, e continua positiva aqui nesse outro intervalo. Então, ela não muda de concavidade. A concavidade é sempre para cima. Por quê? Porque essa derivada aqui é positiva. Veja que essa derivada se anula aqui nesse ponto, ó, né? Mas esse ponto não é um ponto de inflexão. Não é um ponto de inflexão porque a concavidade não muda, né? É positiva antes, e voltada para cima antes e voltada para cima depois. Então aí não muda a concavidade. Tá bom? Poxa, então tá aí, né? Um exemplo bem interessante dessa situação de concavidade. Outras duas funções que não mudam de concavidade, né? Por exemplo, o Ln. Está aqui o gráfico do Ln, né? Como é que é a derivada do Ln? 1 sobre x. É uma derivada sempre positiva nesse intervalo, e é só aqui que o Ln está definido, né? É sempre positiva, a função é sempre crescente. Ela se anula aqui, mas isso aqui é o zero da função, não é um zero da derivada, não, né? Então está lá a derivada. Agora eu derivo uma segunda vez. Derivando uma segunda vez fica menos x ao quadrado, que é sempre negativo. Então a concavidade agora é voltada para baixo. Concavidade é voltada para baixo. Então o gráfico, e ela não muda de inflexão, né? Não muda de concavidade, perdão. Então ela não tem ponto de inflexão. Também a exponencial, né? A exponencial você deriva 600 vezes, fica igual a ela mesma, né? Então está lá, a derivada segunda, essa daqui, é sempre positiva. Agora ela está definida para todo x real, né? Aqui o gráfico da exponencial, né? Então assim a concavidade é voltada para cima. A derivada primeira é positiva, então ela é sempre crescente. E não tem ponto crítico. A derivada segunda também é sempre positiva e a concavidade é voltada para cima. Está lá a concavidade assim. Poxa, que bacana, né? Então a concavidade é uma informação importante, né? Ok. Vamos ver um outro caso aqui bem significativo, pelo menos assim, uma situação em que ela muda bastante de concavidade. Essa função x à quarta menos 4 vezes x ao cubo, né? Ok? Vamos fazer a primeira derivada dessa função, só para a gente ter uma ideia. Deixa eu escrever aqui, ó.
né? Vou escrever aqui com a derivada primeira dessa função. Então, o h' de x vai ser igual ao seguinte. Vai ficar igual a 4 vezes x ao cubo, 4 vezes x ao cubo, menos 12 vezes x ao quadrado. Né? Essa daqui é a derivada dessa função. Que eu posso escrever assim, ó, que é igual, eu vou colocar 4x ao quadrado em evidência, 4x ao quadrado em evidência, e vai ficar o quê? Vai ficar x aqui, né? x menos 3, né? X menos 3. Se eu não fiz errado, eu acho que tá bom, né? Ok. Então, puxa, quais são os pontos críticos dessa função? Oi? Os pontos críticos dessa função é x igual a 0 e x igual a 3. São dois pontos críticos dessa função. E você teria que analisar o sinal desse ponto crítico para saber que tipo de ponto crítico é, etc. Né? Não é difícil analisar, a gente já vai ver o gráfico dela daqui a pouquinho. Mas agora eu vou derivar uma segunda vez. Quando eu derivo uma segunda vez, né, a derivada de 4x ao cubo fica 12x ao quadrado. Né? E a derivada de 12x ao quadrado fica 24x. Aí eu coloco o 12x em evidência, fica isso daqui. E aqui agora é bem fácil estudar o sinal dessa função. Né? Por exemplo, no intervalo de menos infinito a zero, o x é positivo. Né? Okay? O x é positivo. E o intervalo de menos x até zero, esse número aqui é negativo. Né? Por exemplo, no menos 1, fica menos 1, menos 2, menos 3. Né? Com esse outro negativo de cá, fica positivo. Uau! Então, o ponto aqui é positivo. Né? A Bárbara está perguntando por que fica x menos 3 aqui. Né? Eu vou colocar em evidência, Bárbara. Olha só, eu tinha 12x. 12x ao quadrado. Se eu coloco 4x ao quadrado em evidência, eu tenho que multiplicar aqui por 3. Ó, porque para ficar o 12. Tá bom? Quando eu voltar, fica 4x ao quadrado vezes 3, que é 12. Tá bom? Eu acho que aqui ficou bom, né? Essa daqui é importante olhar isso daqui. Isso. Então tá aqui. Agora, estudar o sinal disso é fácil. E a mesma coisa que é também estudar o sinal da derivada segunda. Ela vai ficar positiva, né? Negativo com positivo, positivo com negativo. Ops, para aqui, ó. Aqui é positivo, aqui é negativo, e esse daqui é o outro intervalo, né? Então fica, olha só, aqui esse daqui negativo com positivo, né? Então quando é a concavidade é para cima. Aqui, nesse intervalo, aqui está dando o sinal todinho, né? De um e de outro. Então a concavidade nesse intervalo aqui é para cima, nesse intervalo aqui é para baixo, e nesse intervalo aqui volta a ser para cima. É olhar o sinal dessa derivada de cá. Tá bom? Então eu acho que ficou fácil olhar isso daí. Vamos ver o gráfico dessa função. Olha só, o gráfico é assim. Ó. O gráfico dessa função é essa daqui. Ó. Vamos colocar o gráfico bem aqui para a gente, né, aquele gráfico que a gente está estudando lá. Vamos olhar a concavidade dessa função. A gente olhou a derivada segunda, vamos voltar lá. Está aqui a derivada segunda. E olhou o sinal disso daqui. Ó. Esse daqui é negativo, esse aqui é negativo. Então dá positivo. Né? Nesse intervalo, ele é positivo e fica para cima. Okay? Nesse outro intervalo, entre 0 e 2, o que acontece? Esse aqui é positivo, mas esse aqui é negativo. Então fica positivo com negativo, negativo com cavidade para baixo. Né? E de 2 em diante, o que acontece? Esse é positivo e esse também. Então fica tudo positivo com cavidade para cima. Então fica para cima, para baixo, para cima. Né?
Vamos olhar lá no gráfico da função. Aqui, olha. Antes do zero, a concavidade a derivada segunda é positiva, concavidade para cima. Né? Entre 0 e 2, a concavidade é voltada para baixo, né? A derivada segunda é negativa, aqui é a concavidade. Uau! E aqui está o ponto onde a derivada segunda se anula. Né? A derivada segunda se anula. A derivada segunda se anula aqui e se anula aqui. Ó. É só a gente voltar lá que a gente vê, né? Onde que a derivada segunda se anula? No x igual a 0 e no x igual a 2. Está aqui. Né? Então, nesses pontos são candidatos a pontos de inflexão. E nesse caso, de fato, muda, né? Tá vendo? Olha, de voltada para cima e voltada para baixo. Então, esse aqui é um ponto de inflexão. E aqui também é outro ponto de inflexão. Antes é voltada para baixo, depois é voltada para cima. Olha que ponto interessante. Esse aqui é um ponto de inflexão da função. Tá vendo? Né? Essa daqui é a coisa, né? Engraçado que esse ponto não é ponto crítico, né? Onde a derivada segunda se anula, ele é candidato a ponto de inflexão. O ponto x igual a 3 é esse daqui, ó. Tá vendo? O ponto x igual a 3. É um ponto crítico da função, né? A função é decrescente antes e crescente depois, né? Vamos voltar lá para a gente ver a derivada da função. A derivada é essa daqui, tá vendo? Se o x é negativo, o x ao quadrado não muda o sinal disso daqui, tá vendo? Então o sinal é dado só por x menos 3. Tá vendo, Bárbara? O x menos 3 aqui é importante, né? Como o sinal desse daqui não muda, é só esse x menos 3 aqui é importante. Então se o x for menor do que 3, dá negativo. Se o x for maior do que 3, dá positivo. E se o x for igual a 3, a derivada primeira se anula. Então, x igual a 3 é um ponto crítico. E você pode, usando o teste da derivada primeira, né? Vocês já viram esse teste? A derivada é negativa antes, positiva depois. Então, esse aí é um ponto de mínimo local. Né? De fato, além de mínimo local, é um mínimo absoluto, depois que a gente viu no gráfico. Né? Tá bom? Ok, então tá aqui. Esse aqui é o ponto 3. Né, é o ponto crítico da função. A derivada é negativa antes, positiva depois. Agora, olha só. Olha que coisa legal. Eu tenho aqui um ponto crítico. Eu olho para a segunda derivada aqui. O que vai me dar isso? A segunda derivada vai me dar a concavidade. Tá bom? Aí eu olho, qual é a concavidade nesse ponto? Vamos voltar lá e olhar para frente. Está aqui, olha, o ponto 3 está aqui, né? Okay? O ponto 3 está aqui. O ponto 3 está aqui, olha a concavidade, voltado para cima. Ora, se eu tenho um ponto crítico, em que a concavidade é voltada para cima, que tipo de ponto crítico é esse? Uau, é um ponto de mínimo local. Tá claro? É um ponto crítico em que a concavidade é voltada para cima. Uau, então esse é um ponto bem interessante, né? Então, olha, além do teste da derivada primeira, a gente pode distinguir entre mínimo e máximo local usando a derivada segunda. Olha só, né? Esse aqui é um ponto crítico. Tá. Que tipo de ponto crítico é esse? Vamos usar os dois testes. Teste da derivada primeira. A derivada é negativa antes, é positiva depois. Então, esse ponto aqui é um ponto de mínimo local. Agora, vamos usar o teste da derivada segunda. A gente pega esse ponto e calcula a derivada segunda. A derivada segunda deu positiva. Ora, se é positiva, é porque a concavidade é voltada para cima. E se a concavidade é voltada para cima, só pode ser um ponto de mínimo. Uau! Então a concavidade
pode ser usada também para falar sobre essa questão aí de máximos e mínimos locais. Tá vendo? Né? Ok. Então, voltando aqui aos pontos, a concavidade dessa função, esse ponto x igual a zero é um ponto de inflexão. Esse outro aqui é um ponto de inflexão. Né? E esse aqui, que é um ponto crítico, a concavidade é voltada para cima, é um ponto de mínimo local, que depois de feito o gráfico, a gente vê que de fato é um mínimo absoluto. Né? Poxa, tá indo direitinho aí, essa concavidade ajuda bastante. Né? Então aqui ela está falando sobre, né, a concavidade que muda de inflexão, etc. Né? Aqui esse comentário que eu acabei de falar. Né? Você tem aqui um ponto de máximo local. Como é que você pode distinguir esse ponto usando a derivada segunda? Você pode usar os dois testes. Né? Dependendo do que for mais fácil, você pode usar um ou outro. Por exemplo, esse aqui é um ponto onde a inclinação da tangente é zero, é um ponto crítico. Que tipo de ponto crítico? Olha o sinal da derivada antes, é positivo. Olha o sinal da derivada depois, negativo. Então é um ponto de massa. Agora, vamos fazer o teste da derivada segunda. A gente olha a derivada segunda e observa que a concavidade é voltada para baixo. Então a derivada segunda é negativa. Se a derivada segunda é negativa, ele é um ponto de máximo local. É gozado que está trocado, né? Concavidade negativa é máximo. E concavidade derivada segunda positiva é mínimo. Mas se você pensar na concavidade, fica mais fácil. Derivada segunda positiva, derivada segunda positiva, concavidade voltada para cima é mínimo. Derivada segunda negativa, concavidade para baixo, é ponto de máximo local. Poxa, então tem aí o teste da derivada segunda, que é um teste super importante. Então esse teste está anunciado aqui, ó, teste da derivada segunda. Suponha que eu tenho um ponto crítico e que a derivada segunda seja contínua lá, né? Nesse intervalo aberto, sempre intervalo aberto para não falar de extremos, né? Contendo o ponto x igual a 100. Então x igual a 100 é o mínimo local se a derivada segunda é positiva. Por quê? Derivada segunda positiva, concavidade para cima, mínimo local. Derivada segunda negativa é um ponto crítico. Derivada segunda negativa, a concavidade é voltada para baixo. Mas um ponto crítico em que a concavidade é voltada para baixo, uau, dá um ponto de máximo local, né? Ok, então acho que está bom aí a história. Agora vamos pegar uma função mais complicada aqui, uma função um pouquinho assim, né? O gráfico dela está aqui, ó. É um gráfico bem estranho, né, por assim dizer. A função é essa aqui é a função, e o exercício já te dá a derivada primeira e a derivada segunda. Legal, já dá as duas coisas aqui, né? Então, o ponto aqui não é como calcular essas derivadas, mas olhar o sinal dessas derivadas. Agora, como é que calcula? Ou regra do quociente, né? Ou então regra do produto, em que você faz o numerador vezes o denominador elevado a menos 1. A gente já vai fazer um tipo de conta como essa daqui. Vamos supor que sim, que a gente já calculou essa derivada, já simplificou essa derivada, deu esse valor aqui. Aí a gente estuda o sinal dessa daqui, da derivada primeira, para falar em crescimento e decrescimento. Por exemplo, pontos críticos, é onde a derivada primeira se anula. Então aqui, olha, né, é o ponto 1 e menos 1. Uau, tá aqui, ó, o ponto 1 e menos 1, né? Quando é negativo, o Vinícius está perguntando, quando é negativo a concavidade é para baixo, quando o Q é negativo. Quando a derivada segunda é negativa, é voltado para baixo. Vamos voltar lá, Vinícius. Você
Você tem toda a razão aqui. Aqui está a concavidade. Ó. Vamos fazer assim. Vamos voltar mais um pouquinho. Eu acho que aqui a gente consegue ver o que está acontecendo. Olha para a derivada segunda dessa função x ao cubo. Olha a derivada primeira está aqui, a derivada segunda é aqui. Aqui no ponto menos 1, por exemplo, ela vale menos 6. E a concavidade é voltada para baixo. Então, negativa, concavidade para baixo. Aqui a derivada, a segunda é positiva, concavidade voltada para cima. Por que isso? Porque a gente voltando aqui, ó, lá naquele gráficozinho do início. Por que esse sinal é importante? Aqui, olha só, as duas funções estão crescendo. Os dois gráficos, a função cresce. A derivada primeira é positiva nos dois. Mas aqui a derivada primeira está aumentando. Então a derivada da derivada é positiva. E a concavidade é para cima. Aqui a derivada é positiva, mas está diminuindo. Né? Então a derivada da derivada é negativa. E aí a concavidade é para baixo. Tá bom? Então isso aí é importante. Né? Onde é que a gente olha tudo isso? Olha no gráfico das derivadas primeiras lá. Né? Ok? Então tá direitinho. Agora vamos voltar lá para aquela função complicada. Né? Tá aqui, olha, né? A gente está olhando a derivada primeira por enquanto. Pontos críticos, onde a derivada primeira se anula. Né? É o ponto 1 e menos 1. Tá legal? É o ponto 1 e menos 1. Está aqui no numerador. Esse denominador é muito bom porque ele não muda de sinal, né? Então isso daqui é legal. E a gente já estuda o sinal dessa função aqui para saber que tipo de ponto crítico é esse. Tá vendo? É só, né, você estudar, por exemplo, o f' no ponto menos 1 é zero. Está aqui, né? Okay? Você pode estudar o sinal da derivada antes e depois. Ou então, pode fazer o seguinte, calcula a derivada segunda. Calculando, simplificando a derivada segunda, deu esse valor aqui. Vamos supor que isso aí está feio. Okay. Vamos estudar o sinal disso daqui. Né? O sinal disso daqui, o Guilherme está fazendo uma pergunta. Se eu estou compartilhando, o Guilherme, eu estou fazendo a apresentação de um PDF. Você deve estar vendo aí a apresentação de um PDF. Se você não estiver vendo, é só você sair e entrar de novo na aula, então. Tá certo? E, enfim, eu acho que isso aí é um problema que você tem que resolver por você mesmo. Mas está tudo funcionando para o restante do pessoal. Tá bom? O Vinícius, por exemplo, está dizendo que está funcionando lá direitinho. Ok. Então, vamos voltar à nossa função. A gente já viu os pontos críticos, que é 1 e menos 1. A gente vai usar o teste da derivada segunda para saber que tipo de pontos críticos são esses. Então, o primeiro ponto crítico, a derivada segunda é essa. Olha o valor da derivada segunda aqui. O valor da derivada segunda, olha só, esse daqui vai ficar, no ponto menos 1 fica 1, 1 menos 3 fica menos 2, mas com esse menos 1 de fora volta a ser positivo. Então a derivada dá 1 e é positivo. Então que tipo de ponto crítico é esse? É um ponto crítico onde a concavidade é voltada para cima. Então é um ponto de mínimo local. Tá bom? Então esse daí é assim. Já nesse outro ponto, no ponto 1, a derivada primeira se anula. Está aqui. Né? Mas vamos ver a derivada segunda. No ponto 1, esse número aqui continua negativo. E o 1 aqui agora é positivo, fica negativo. Então esse aqui é um ponto crítico em que a derivada segunda é negativa. Então a concavidade é voltada para baixo e ele é um ponto de máximo local. Poxa, então essa derivada segunda, nesse caso, é mais fácil calcular o sinal dessa derivada
do que estudar o sinal da derivada, né? Como é que a derivada primeira muda, né? Positiva antes, negativa depois, etc. Né? Okay? Agora, tem algumas limitações essa derivada segunda. Né? Pode acontecer um caso extremo, né? Em que o ponto crítico, você tem lá o ponto crítico, a derivada se anula, e a derivada segunda se anula também. Hoje, a gente diz que é um ponto crítico degenerado, né? Porque a derivada segunda não é capaz de distinguir que tipo de ponto crítico é. E ele diz, nesse caso, você está lascado, porque, né, por exemplo, ele considera essas três funções aqui, x à quarta, menos x à quarta e x ao cubo. Essas funções foram aquelas que nós vimos lá no início. Vamos voltar lá para a gente ver. Essas aqui, ó. Né? X ao cubo e x à quarta. Menos x à quarta é só multiplicar isso aqui por menos 1. Né? No caso de x à quarta, aqui, né? A derivada segunda é essa daqui, a derivada segunda se anula aqui, ó. E esse aqui é um ponto crítico. Então, com essa derivada não dá para você, com o teste da derivada segunda, não dá para você concluir. Então, nesse caso, é um ponto crítico de mínimo local. Agora, se você pegar menos x à quarta, multiplica tudo isso por menos 1. Né? Multiplicando tudo isso por menos 1, o ponto passa a ser um ponto de máximo local. Mas é um ponto crítico em que a derivada segunda se anula. Então, a derivada segunda se anula pode ser máximo local ou pode ser mínimo local. Ou então aqui, ó, né? Aqui, se eu pegar x ao cubo, o x ao cubo, x igual a zero é ponto crítico. Né? Okay? A derivada segunda se anula aqui também. A derivada segunda está aqui, ó, 6x. Né? Okay. E ele nem é ponto de máximo, nem é ponto de mínimo. Então, onde o ponto crítico, onde a derivada segunda também se anula, pode ser de mínimo local, pode ser de máximo local, se eu multiplicar isso aqui por menos 1, ou pode não ser nem de máximo nem de mínimo. É um ponto de inflexão. Né? Então, nesse caso, está aí. Mas esse é um caso extremo. Né? Quer dizer, nesse caso, o que a gente faz? Isso faz o teste da derivada primeira. Estuda a derivada antes, a derivada depois, etc. Tá legal? Tá aí direitinho. Ok. Então, tá indo tudo bem, etc. E tem agora a tarefa que a gente vai resolver. Essa tarefa é um exercício importante para a gente amadurecer essas questões. Né? Então, a tarefa, eu lembro a vocês que as tarefas aparecem nos textos e na semana seguinte elas aparecem resolvidas. Então, tem lá a solução das tarefas feitas. Vocês, na dúvida, olha a tarefa, fazem de preferência, né? E depois, na semana seguinte, aparece a solução dessas tarefas lá. É uma coisa que vale a pena consultar. Né? Vamos dar uma olhadinha nessa daqui por enquanto e olhar essa função. Essa função é super estranha, né? Tem uns expoentes esquisitos e a gente vai comentar isso daqui, né? Ok? Aí ele faz o seguinte, olha, vamos supor que a gente já tenha calculado essas duas derivadas. Nós vamos fazer isso daqui a pouquinho no GeoGebra. Daqui a pouquinho a gente coloca lá. Mas vamos supor isso daqui, olha, né? Onde é que essas funções são assim? Quais são os pontos críticos dessa função? São os pontos onde a derivada se anula. Nesse caso é só o x igual a 4. É onde a derivada se anula. Ou onde a derivada não existe. Ela não existe no ponto x igual a 0, porque anula o denominador. E ela não existe no ponto x igual a 6, que também anula o denominador. Então, são três pontos críticos aqui. Pontos assim, que não dá para a gente, quer dizer, são pontos críticos da função. Os três pontos críticos são esses, né? Ok? Agora, vamos fazer o teste da derivada segunda.
para saber que tipo de ponto crítico é esse, como é que isso aqui funciona, etc. Olha aqui para a derivada segunda. Olhou lá a derivada segunda, esse cálculo aqui é bem chato. Derivada do de cima vezes o de baixo, menos a derivada do de baixo vezes o de cima, sobre a de baixo ao quadrado. É um pouquinho chato, mas está lá, está feito. Simplificou, ficou assim, ó. Menos 8 lá em cima, tá bom? E aqui embaixo, então em cima o sinal é tranquilo. Embaixo, porque aparece esse x elevado a 4 terços, isso aqui é raiz cúbica de x à quarta. Mas x à quarta é sempre positivo, isso aqui é sempre positivo. Então o sinal da derivada segunda é dado por esse daqui, ó. Esse aqui sim tem sinal, olha, tá vendo? Você vai elevar a quinta, mantém sinal. Extrai raiz cúbica, mantém sinal. Então o sinal desse daqui é importante. Tá legal? Então vamos analisar o sinal desses aqui. No ponto x igual a 0 e no ponto x igual a 6, não tem derivada primeira e com mais razão não tem derivada segunda. Então nem pensar em aplicar o teste da derivada segunda nesses pontos críticos. A gente pode aplicar o teste da derivada segunda no ponto x igual a 4, para saber o sinal disso daqui, tá bom? Então vamos colocar lá no ponto x igual a 4. No ponto x igual a 4, isso aqui é positivo. 6 menos 4, 2. Aí você faz as contas todas, tal, fica positivo. Com esse sinal de menos dá negativo. Então no ponto crítico x igual a 4, a derivada segunda é negativa. Então isso aí é um ponto de máximo local. Uau, tá bom? Que legal, a gente já concluiu isso daí, né? É melhor do que estudar o sinal de tudo, como isso aqui muda antes e depois, etc. Né? Tá legal? Então tá aí feito, né? Estudar o sinal da derivada para determinados intervalos. Assim, vamos ver a concavidade da função. Né? Okay? E quais são os pontos de inflexão dessa função daí. Okay? Vamos ver, olhando aqui, né? Olhando aqui de cara, como o numerador nunca se anula, né, essa derivada nunca se anula também. Tem os pontos onde ela não está definida, mas nos pontos onde ela está definida, né, ela se anular não se anula nunca. Mas muda de sinal. Né? Onde é que ela muda de sinal? Né? Quer dizer, quais seriam os pontos de inflexão aí? Né? O sinal desse negócio, como esse aqui é sempre positivo, é dado por isso daqui. Então, se o x for menor do que 6, isso aqui é positivo. Por exemplo, no x igual a 4, isso aqui deu embaixo positivo, e aqui em cima é sempre negativo. Então, se o x for menor do que 6, embaixo dá positivo, com isso aqui dá negativo. É sempre negativo para x menor do que 6. E para x maior do que 6, isso aqui passa a ser negativo. Com esse menos dá positivo. Então, para x maior do que 6, a derivada segunda é positiva e a concavidade é voltada para onde? A concavidade, se a derivada for positiva, ela é voltada para cima. Tá bom? Então, essa aqui é a ideia daí. Tá legal? Agora, vamos ver como é que isso daqui funciona no GeoGebra. Tá legal? Agora sim, eu vou tentar compartilhar a tela com vocês lá no GeoGebra. Vamos ver se eu consigo fazer isso. Isso, GeoGebra clássico. Aí. Eu acho que agora, está dando para vocês verem aí a tela do GeoGebra. Né? O Guilherme Fernandes, você consegue ver a tela do GeoGebra, Guilherme? Dá uma olhadinha aí, isso aí é importante. Se não tiver, sai e entra de novo. Você precisa ver essa tela daí. Okay? E eu vou agora escrever quem é aquela função. O f de x é igual a x elevado a 2 terços. Né? X elevado a 2 terços. Por aqui a gente já percebe, vocês veem o gráfico, x elevado a 2 terços, ele está definido no x igual a 0. Mas não tem derivada aqui, né? Porque a derivada aqui é um bico, né? Aqui é uma coisa assim, né? Tá legal? Vezes, agora vai multiplicar 6 menos x elevado
a 1/3. 1/3. Olha só o gráfico desse negócio daí, né? A gente já viu, já pode antecipar várias coisas que a gente tinha visto. Pontos críticos, x igual a 0, porque nesse ponto ela não tem derivada, né? O x igual a 4, onde a derivada se anula, e o x igual a 6, onde a derivada não existe. Olha por que ela não existe aqui, né? Ela vai tender a menos infinito aqui, e sair de menos infinito e crescer para cá. Então, nesse ponto, é um ponto vertical, não tem inclinação da reta tangente. Está aí a brincadeira das coisas daí, né? Okay? Então, está aí a função, a gente já deu para ter uma ideia. Vamos ver, já dá para a gente ver a concavidade também, né? Olha só, a concavidade aqui é voltada para baixo. A derivada aqui, a derivada segunda, deve ser negativa aqui, ó, a derivada segunda, né? Aqui ela não muda de concavidade, ó. É negativa aqui, continua negativa aqui. Concavidade é negativa. Então a derivada segunda é negativa em tudo isso. Agora daqui para frente, ela muda de concavidade, ó. A concavidade aqui é voltada para cima, a derivada segunda deve ser positiva. Mas vamos ver primeiro a derivada primeira. Vamos ver primeiro a derivada primeira. Eu vou escrever assim, ó, d1 de f de x, para dizer que é a primeira derivada. Igual, agora eu vou calcular a derivada. Olha só, o GeoGebra fornece essa opção, derivada em número. Por que número? É o número das derivadas. Então eu vou colocar a função é o f de x, a função é o f de x, opa, peraí, só um minutinho, é o f de x, peraí, vamos começar de novo, porque eu errei aqui a coisa, vamos colocar lá, derivada, tem que ser a função é o f de x, e o número é o número 1, porque eu quero a primeira derivada. A derivada está lá e já apareceu o gráfico da primeira derivada lá em cima, né? Tá vendo? É uma expressão horrível que está aqui, né? Mas eu vou simplificar essa expressão. Eu vou escrever assim agora, ó. D1f, o D agora minúsculo. D1f de x vai ser igual, vamos simplificar. Uau! Simplificar a função. Que função que eu vou simplificar? O D1 da f de x. Uau! Simplificando, está aí. Ops! Tá, a derivada é quase aquilo que a gente estava escrito lá, só escrito de um jeito um pouquinho diferente, né? Então está aí o gráfico da derivada primeira. Como é que a gente analisa o gráfico da derivada primeira? Ela é negativa antes do zero, então a função é decrescente. O zero é um ponto crítico, porque a função não tem derivada aqui. Okay? A derivada lateral à esquerda é menos infinito. E a derivada lateral à direita é mais infinito. Né? Okay? Aí ela é positiva aqui, e a positiva, a função é crescente. Ops, até o ponto onde a derivada se anula. Está aqui, ó, a derivada se anula. Né? Ok. Daqui para frente a derivada é negativa. Ops, tá vendo? E aqui no ponto x igual a 6, não tem derivada. Esse aqui é o ponto x igual a 6. Não tem derivada, né? E aí a gente olha agora, então, para o lado de cá. Para o lado de cá, ela é negativa a derivada. E a função é decrescente. Tá bom? Então, tá aí o gráfico da derivada primeira, a gente dá para analisar assim. Vamos olhar agora a derivada segunda. Eu vou escrever d2 de f de x, como sendo agora, vamos fazer lá derivada. Vou escolher de novo isso daqui, né? A derivada é da própria função, e vou escolher o número 2 agora aqui. Uau! Número 2 significa que eu calculei a segunda derivada. Ficou horrível aqui esse número, né? Eu vou simplificar da mesma maneira que eu fiz antes. Então eu vou fazer d1
de f de x, né? Perdão, eu vou fazer d2 agora. d2 de f de x, como sendo igual ao seguinte, simplificar qual função? Aquela d2f de x, tá certo? Vamos simplificar essa daqui. Aí, olha, é quase aquilo que a gente tinha calculado antes, só escrito de um jeito um pouquinho diferente. Então, eu vou tirar o gráfico da derivada primeiro, né? E vou deixar só agora o gráfico dessa derivada segunda, que está aí, ó. Derivada segunda. Como é que é o sinal da derivada segunda? É negativo antes do zero. Negativo antes do zero, né? E continua negativo depois do zero. A concavidade aqui é voltada para baixo e aqui continua voltado para baixo. Continua voltado para baixo. Tá vendo? Então esse gráfico aqui ficou assim. Aí você vai estudar esse ponto crítico aqui. Aqui é o ponto onde a primeira derivada se anula. A primeira derivada se anula. Que tipo de ponto crítico é esse? Calcula o sinal da derivada aqui, é negativo. Então é um ponto crítico com a concavidade voltada para baixo. Então é um ponto de máximo local. Legal, é um ponto de máximo local. Então vocês têm que ter, essa que é a ideia daí, né? Ok? Aí agora você continua, vai andando para cá. Como é que a derivada segunda muda daqui para frente? Ela era negativa aqui, passa a ser positiva do lado de cá, né? Okay? E aí a concavidade muda, tá vendo? Olha, aqui a concavidade é voltada para baixo, mas aqui a concavidade é voltada para cima. Esse ponto é interessante pelo seguinte, se você olhar, não tem derivada segunda aqui. O candidato aos pontos de inflexão são os pontos onde a derivada segunda se anula, porque é lá que ela pode mudar de concavidade. Mas esse ponto aqui é estranho. A função muda de concavidade e não tem derivada aí. Então, o que você tem que fazer? Estudar o sinal da derivada segunda antes e o sinal da derivada segunda depois desse ponto. Esse daqui é um ponto de inflexão, onde a concavidade muda aqui. Tá bom? Poxa, então tá tudo certo, né? Ok? Tá tudo bem aqui. Eu acho que deu para a gente analisar, a tarefa está bem feita, né? Eu vou voltar lá para o nosso texto agora, né? Vamos voltar para o texto original, ok? Aqui, olha, né? Vou voltar lá para aquele nosso texto, tá bom? Essa é a função que a gente acabou de analisar. A gente tinha analisado tudo só olhando o sinal e vimos lá o gráfico de tudo, como é que ficou direitinho, tá bom? Eu vou aproveitar esses minutinhos finais para talvez responder algumas perguntas aqui que tinham sido feitas no início e eu não respondi para dar continuidade à aula, né? A primeira pergunta do Douglas é o seguinte: o que vai acontecer com a atividade 6? A atividade 6 teve um problema enorme, foi aquela mudança de grupo que a gente fez, né? E eu não consigo mais pegar os PDFs dessas atividades daí. Então essa atividade 6 ficou perdida. Essa daí não vai ter como recuperar. Eu considerei só as atividades anteriores e é uma pena, mas a gente não consegue mais olhar isso daqui. Tá bom, Douglas? Então fica aí feita a sua resposta, né? Depois o Vinícius Arques perguntou, né, que eu envio a tarefa 9 atrasada porque o sistema deu problema. E ela anexou e enviou antes do prazo final. Só que quando o sistema resetou, apareceu que eu não tinha enviado em definitivo. Mas se você enviou, mesmo que não tenha sido em definitivo, não tem problema, eu considero assim mesmo, tá bom? Vou considerar isso daí, né? Ok, outra coisa que o Vinícius também tinha perguntado, eu não tinha respondido antes, é que essa derivada segunda e a análise faz parte do teorema do valor médio.
Não, não faz parte do teorema do valor médio, não. O teorema do valor médio se refere basicamente à derivada primeira, porque ele relaciona, né, aquele inclinação da secante com a derivada em algum ponto. Então ele não está relacionado com isso, não. Mas você usa os resultados do teorema do valor médio aplicado à derivada primeira, né? Por exemplo, uma consequência do teorema do valor médio é que se a derivada é positiva, a função é crescente. A gente usou isso para estudar a derivada primeira, né? Se a derivada segunda for positiva, é porque a derivada primeira é crescente. Então, pode, nesse sentido, sim, estar relacionado. Mas o teorema do valor médio faz referência principalmente à derivada primeira. Tá bom? Ok. Eu não li antes de propósito, porque eu não tinha... Eu pensei que fosse relacionado a isso daqui. Mas eu acho que está respondido daí, né? Depois o que a Bárbara perguntou, está tudo certo, né? O Guilherme tinha tido problema de entrar, já conseguiu, não tem problema, né? A Bárbara está perguntando quando que eu vou divulgar as notas das atividades 8 e 9. Me dá um tempinho, Bárbara. Eu tenho que corrigir um pouco de vocês e um pouco da outra turma, né? Então espera um pouquinho, eu já comecei a corrigir, mas vai demorar um pouquinho mais adiante, eu divulgo essas notas aí, tá legal? Agora, vocês podem acompanhar essas notas. Assim que eu corrigir, vai aparecer lá no Aprender, e depois eu vou explicar, vai aparecer o resumo numa planilha semelhante ao que apareceu na atividade do primeiro módulo. Vai ter uma planilha com tudo junto lá, né? O Lucas gostaria de falar comigo no final, não tem problema nenhum. O Vinícius... Não, ora Vinícius, o Vinícius está perguntando o seguinte: se a derivada 1 é positiva, não tem nada a ver com concavidade. Derivada 1 positiva significa função crescente. Mas a gente viu aqui nessa tarefa, né? Aliás, talvez valha até a pena a gente voltar. Deixa eu voltar aqui no iniciozinho. Olha só, nesses dois casos, a derivada primeira é positiva. A derivada primeira é positiva. Mas aqui a concavidade é para cima, aqui a concavidade é para baixo, né? A concavidade tem a ver sempre com a derivada segunda. Tá bom? Ok? Tá, essa aqui é né, esse aqui é o ponto importante daí. Tá bom? Ok? Vamos ver o que o Vinícius... ok, ele está dizendo que sim. Que nesses dois casos a derivada é positiva. A derivada segunda é que aqui é positiva, aqui é negativa. Tá bom? Ok. Então tá tudo bem. Talvez o Lucas disse que gostaria de conversar comigo. Já podemos conversar, Lucas. Não tem problema nenhum. Se você quiser fazer alguma pergunta, alguma dúvida. Ok. Bom dia, professor. Bom dia, Lucas. A minha dúvida é relacionada à minha nota da prova 1, que tinha enviado e-mail falando que eu havia entregue no lugar errado, né? No lugar da lista 6. Aí o senhor havia respondido falando que iria considerar, porque erros assim acontecem no ensino remoto, né? Só que quando veio a nota, eu não sei se esqueceu ou o que foi, mas o senhor retirou um ponto de atraso, né? Porque foi quando eu enviei a lista no lugar certo, quando eu me toquei que eu tinha enviado no lugar errado. Foi depois de 9 minutos. Aí eu queria ver com o senhor em relação a isso. O senhor realmente vai considerar como sendo atrasado? Porque, tipo, eu enviei dentro do prazo, só que no lugar errado, né? Foi no lugar da lista 6. Aí você falou que ia considerar, mas... Nesse caso, eu dei 5 minutos de tolerância para todo mundo. Só considerei depois. Como o problema que aconteceu não foi um problema do computador, foi um problema seu, né? Você enviou no lugar errado. Aí é um problema que todo mundo podia ter feito e eu não posso considerar esse lado, né? Mas eu considerei a seguinte: eu dei uns 5 minutos de tolerância para todo mundo, para exatamente essa questão. Vai lá, vem cá, deu um errinho aqui, deu um errinho ali. Mas o ponto importante aí é o seguinte: esse erro que aconteceu foi um erro que você fez, não foi um problema do computador, né? Teve alguns casos lá em que caiu a internet.
A pessoa me mandou uma foto de que a internet caiu, etc. E eu considerei. Porque aí o problema não foi da pessoa, o problema foi do computador, né? No seu caso, não foi assim. Eu dei os 5 minutos de tolerância, mas você enviou depois no lugar certo, com 9 minutos, né? Aí passou um pouquinho, tá bom? Então fica bem claro, eu acho que até é uma questão boa, né? Se o problema for do computador, da internet, etc., a pessoa não tem o que fazer, eu tenho que considerar. Mas se for um problema da pessoa, aí eu não posso, né? Porque eu também estaria sendo injusto com outros. Outras pessoas enviaram a tempo, no lugar certinho, e foi né, considerado certo. Tá bom? Então o problema aí, a diferença foi, a questão, o erro não foi do computador, o erro foi um erro seu, e aí eu tenho que considerar. Tá bom? Ok, obrigado. Ok, valeu, Lucas, tudo bom. Então tá, gente, um abraço para todo mundo, nós vemos na semana que vem, e eu vou tentar, já que a Bárbara está ansiosa para receber as notas, eu vou tentar fazer o quanto antes, mas me dê um pouquinho aí de tempo, né? O Lucas ainda está digitando alguma coisa, vamos ver o que ele está querendo. A Bárbara também está digitando, vamos esperar mais um pouquinho aí. Ok, o Lucas disse ok, a Bárbara está ok, eu vou tentar ser o mais rápido possível, né? O Douglas disse obrigado, então tá certo. Bom final de semana para todo mundo, gente. Um abração então, até logo.